é a esposa do Cordeiro. E aí nós vamos encontrar algo interessante, porque quando a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém como sendo a consumação do propósito de Deus, e aqui nós temos que relacionar que Deus tem um propósito eterno, e que Deus desde a eternidade passada está caminhando para o cumprimento do seu propósito, e a Bíblia diz que esse propósito consumado é a Nova Jerusalém, que é a noiva em relação a seu filho, que é o esposo. Então o propósito de Deus, a que Paulo se refere em Romanos 8, se consuma num casamento. Marido e esposa, Cristo e a igreja. E não é sem razão que os irmãos encontrarão o seguinte: é dito que a Nova Jerusalém, que é a igreja e que é a noiva de Cristo glorificada, é dito que ela é o tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo de Deus? Ela é o templo de Deus. O que é o templo de Deus? Ela é a habitação de Deus. Deus habita dentro do seu povo. Só que é dito também que na Nova Jerusalém não tem templo para nós, igreja. Por quê? Porque o Senhor é o seu templo. Ou seja, nós como igreja habitamos dentro do Senhor. E aí nós encontramos aqui uma habitação mútua. O que é uma habitação mútua? Nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. Esse mesclar, o homem em Deus, Deus no homem, o homem o templo de Deus, Deus o templo do homem. É daí essa habitação mútua que nós vamos encontrar o termo que vocês já devem ter lido e ouvido na Bíblia muito: coabitar. Agora os irmãos percebem que o termo coabitar, ele tem um duplo sentido: coabitar no sentido de relação sexual, e coabitar no sentido de estar dentro dele e ele dentro em mim. É um habitar mútuo. O propósito de Deus é esse coabitar, do habitar mutuamente, nós habitando em Deus, Deus habitando no homem. Por isso que o coabitar, no sentido material, físico, de um homem com a mulher, assume essa representatividade do propósito eterno de Deus. É por isso que o casamento é santo. É por isso que o casamento não pode ter o adultério, a impureza. Por quê? Porque um homem e uma mulher, quando se unem no ato conjugal e tornam-se uma só carne, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículos 30 e 31 e 32, grande é este mistério. O homem e uma mulher, no ato do coabitar, uma só carne, no ato conjugal, é dito, grande é este mistério. Isso é um mistério. Diz o apóstolo Paulo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando diz aos que de antemão conheceu, não está dizendo que Deus previu as boas obras dos homens para que ele tivesse base de eleger alguém. Não, mas este conhecer fala do coabitar, do que é mútuo, habitar, que é morar. Então, deveria ser traduzido, aos que de antemão Deus amou profundamente. Porque esse coabitar é tão íntimo, é tão próximo, é tão mesclado, é nós em Deus, é Deus em nós, é um complexo humano-divino, de tal forma que é um amor profundo, é um amor intenso. Então a base de Deus para a predestinação não é o seu conhecimento das obras que os homens fariam, mas Deus nos predestinou porque de antemão Ele nos amou com um amor intenso. Ele nos amou com amor profundo, esse amor que leva à última consequência de mesclar Deus ao homem e o homem a Deus. Leiam depois Apocalipse capítulo 20 e 21.
E fiquem surpresos, ou fiquem extasiados, quando o apóstolo João, ou o profeta João, vai descrevendo a Nova Jerusalém. Ele diz que a Nova Jerusalém, que é a igreja, que é a noiva do Cordeiro, é representado por uma grande cidade, que é o tabernáculo de Deus, porque Deus habita nela. E é dito que a Nova Jerusalém, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, não tem um templo físico para ela habitar ou congregar ou adorar, mas Deus é o templo. Então a Nova Jerusalém, ela congrega, ela habita em Deus. Deus habita na igreja, a igreja habita em Deus. Então poderia ser lido assim: porquanto aos que de antemão amou intensamente, a estes que ele amou, com esse amor intenso, predestinou. Ou seja, por que Deus predestinou a você? Porque você é bom? Porque você merece? Porque você é demais? Porque você é fiel? Faça uma introspecção rápida na sua vida. Você que é, aos olhos da igreja, dos outros e da sociedade, você que parece ser santo, que usa roupas tão compostas que parece uma freira. Você é santo? Você é isso mesmo que parece ser? Olha para o seu coração. Você é tão bom assim? Todos os homens que se colocarem diante da luz do Senhor chorarão amargamente, se lamentarão por aquilo que é. É por isso que um grande homem do passado disse que diante do tribunal de Cristo todos os homens tremem. Nenhum, o mais santo, não se confia de suas obras diante dos olhos daquele que a tudo vê, que a tudo perscruta, que a tudo sonda. Por que o Senhor te escolheu? Por que o Senhor te predestinou? Porque Ele conheceu as suas boas obras? Não, Ele te escolheu porque Ele te conheceu, porque Ele te amou intensamente. Pastor, você mostrou que o termo conhecer pode ser uma coisa ou outra, mas tem algum texto que coloca nesta ordem o que vem antes do predestinar? Na ordem do propósito de Deus, o que precede a predestinação? Se esse conhecer é amor, a Bíblia diz em algum lugar que a base da predestinação é o amor? Sim, Romanos 9, versículo 11, 12 e 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Por que Deus escolheu Jacó? Por que Deus predestinou Jacó? Pelas obras dele? Não, porque ele amou. O amor precede a predestinação. A predestinação está na base do amor. Porquanto que de antemão amou intensamente, a estes também predestinou. Se vocês procurarem outras Bíblias com outras traduções, ou melhor, com outras versões, encontrarão no lugar de conheceu, encontrarão aqueles a quem ele elegeu afetivamente, movido por um grande amor, a estes predestinou.